Olá pessoal, eu sou Matheus Martins aqui novamente e eu tenho, antes de começar essa aula, dois recadinhos para vocês. O primeiro de todos é que eu gostaria muito de dar essa aula vestindo minha camisa da USAL, mas infelizmente eu acho que eu deixei ela no carnaval na casa da namorada, qualquer coisa do tipo, e eu não estou com ela presente aqui, mas estou usando a camisa da África do Sul, que não tem absolutamente nada a ver. Espero que no coração de vocês consigam me visualizar utilizando a camisa da USAL, da nossa querida União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Dito isso, segundo, mas não menos importante aviso, é que eu decidi dividir as nossas videoaulas em mais etapas. Eu percebi que tem aulas muito longas na semana anterior, e eu estou tentando fazer videoaulas com no máximo 30 minutos. Por isso, vou passar essa semana só 3 aulas para vocês, cada uma com 30 minutos. E semana que vem a gente ainda vai continuar dentro do conteúdo de Segunda Guerra Mundial. A gente não vai precisar passar tão rapidamente para outro assunto. Até porque não há uma real necessidade dessa correria toda. Vamos fazer com calma, vamos fazer de forma mais módica, mais esmiuçada, com mais tranquilidade, para que vocês possam realmente assistir as videoaulas com a concentração necessária, tá certo? Então, hoje a gente vai lidar com a terceira e a quarta fase do conflito. Para a semana que vem, a gente vai rever a Segunda Guerra Mundial a partir do mapa interativo e entender quais os desfechos dessa guerra e como é que ela abre a porta para um mundo bipolar. Massa? Esses são os dois avisos. Dito isso tudo, de um modo geral, voltemos para o nosso conteúdo. Essa é a nossa terceira aula da série de videoaulas que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Na videoaula passada, nós vimos como a primeira e a segunda fase do conflito foram marcadas por uma predominância da ação da Alemanha nazista, que conseguiu muito rapidamente, na primeira fase da guerra, conquistar espaços produtivos de minério de ferro, metais de um modo geral, e petróleo para a arrancada de uma guerra mais mecanizada na segunda fase do conflito, que foi marcada principalmente pela Blitzkrieg, pela guerra relâmpago, pela ideia de uma guerra super veloz, e isso em especial se deveu ao uso dos nazistas da Luftwaffe, da aeronáutica nazista, de panzers, na estratégia aí de uma guerra híbrida, misturando força aérea com forças terrestres, e nos mares de submarinos. A Alemanha estava muito bem provida de máquinas de guerra. Contudo, faltava algo que desse segurança a essa guerra com maquinário, que era uma fonte de petróleo consistente de alta octanagem que pudesse ser colocada como um motor, metaforicamente, tá? Mas assim, ou pelo menos como um alimento para o motor de guerra da Alemanha nazista. Ô professor, mas o senhor falou que a Noruega estava fornecendo petróleo para a Alemanha. Sim, mas não era o suficiente. A Alemanha precisava de mais matéria-prima, precisava de gêneros alimentícios para suprir as necessidades de seu exército em batalha, e precisava estar bem equipada para conseguir invadir a Inglaterra, que seria o desfecho final prometido ali por Hitler e seus generais para o conflito. Por conta disso, se vendo nessa circunstância, a Alemanha vai se jogar num ataque à União Soviética, o espaço que poderia dispor de petróleo de alta octanagem, dispor de combustíveis fósseis e também de terreno fértil para a agricultura, principalmente ali na região da Ucrânia, que fornecesse gêneros alimentícios para a Alemanha. Feita a recapitulação, vamos para o conteúdo então. Estamos aí na fase do conflito em que a Alemanha vai tentar se expandir territorialmente, buscando recursos minerais e recursos agrícolas para a região ali do leste europeu, em especial para a União Soviética, vislumbrando principalmente os campos de trigo da Ucrânia e as jazidas de petróleo
do Cáucaso, da região ali mais ao sul da União Soviética. O nome dessa operação de combate, de invasão alemã à União Soviética, é conhecido como Operação Barbarossa. O nome é exatamente Barba Vermelha, não à toa, certo? Comunistas, tá? Vermelho, tal. E já disse aqui para vocês, é uma operação que está vislumbrando ocupar o território soviético para encontrar matéria-prima, combustível, gêneros alimentícios para suprir a máquina de guerra nazista a fim de invadir a Inglaterra. Esse é o grande objetivo, o grande desfecho do conflito. Os nazistas chegam perto de Moscou, não encontram grande resistência no território russo, na verdade, não tem tropas para dar combate, não tem uma grande mobilização para frear os nazistas, em especial por conta da tática que os russos adotaram. Mas os nazistas vão errar um pouco nos cálculos. Eles pensam que a União Soviética tenderia a cair em 2 semanas de conflito e, de fato, isso não vai ser realidade. A gente vai ver que as guerras, que os conflitos, o teatro de guerra na União Soviética vai se estender até 42, vai se passar mais de um ano lá, e os nazistas vão acabar perdendo o timing do conflito por conta disso. Qual era essa forma de resistência que a União Soviética adotou e que foi tão eficiente para parar o exército nazista? Bem, primeiro de tudo a gente pode falar que os soviéticos adotam a tática de terra arrasada. Basicamente consiste em destruir tudo do território que está sendo ocupado pelo inimigo e recuar para o interior, levando o que for possível ser levado. Então, plantações de trigo, plantações de grãos, de cevada, de um modo geral, o que é que os soviéticos faziam? Tocavam fogo e iam embora. Indústrias, desmonta a indústria toda, leva para o interior através de trilhos de trem e vamos embora. Deixa aí para é terra que a Alemanha quer, deixa aí para eles ocuparem. Poço de petróleo, toca fogo no poço de petróleo e parte para o interior. É destruir qualquer infraestrutura que possa ser aproveitada pelos nazistas e não dar combate a eles enquanto a União Soviética ainda não estivesse pronta, forte, organizada o suficiente, ou pelo menos não estivesse em vantagem tática. Então, essa tática de terra arrasada vai ser vai favorecer demasiadamente aí os soviéticos na luta com os nazistas. E outra coisa, como eu disse agora há pouco, os nazistas têm a expectativa que a União Soviética caia em 2 semanas de conflito. Os soviéticos vão resistir bastante tempo e isso vai fazer com que o avanço que começou na primavera de 41 tenha que se estender para o outono e para o inverno. Apesar de estar às portas de Moscou, primeiro, no outono os nazistas pegam um puta aguaceiro que transforma todas as estradas em um enorme lamaçal e os panzers, apesar de serem muito eficientes, não vão conseguir avançar nesse terreno alagadiço. E segundo, o inverno russo é devastador, até para quem vive na Europa continental, que é frio pra cacete. Mas na Rússia é um absurdo de frio. Para vocês terem noção, eu vou linkar aqui um vídeo, se eu conseguir encontrar, mas se eu não conseguir, eu estou fazendo já a descrição dele aqui. Se fez um teste com a gradação de frio do inverno russo emulada num frigorífico, colocando um camarada vestido com as roupas de um oficial nazista e pedindo para ele atarrachar uma arma de fogo para preparar ela para atirar, montar, né? E o cara tremia tanto que ele não conseguia de forma alguma. E aí se colocou também um camarada com as roupas de um oficial da União Soviética, que eram mais quentes, mais preparadas, e ali o camarada fez com tranquilidade toda a organização tática e o que necessitava para montar a sua arma de fogo. Isso, velho, é um diferencial absurdo. Os soviéticos estavam preparados para lidar com um conflito no frio. No frio soviético, no frio russo. A Alemanha não. Então, quando chega o inverno, as defesas de Moscou vão estar muito mais propícias, muito mais preparadas, capacitadas para a guerra, do que o exército atacante, o exército nazista. Para piorar a situação dos nazistas, a gente pode lembrar que em dezembro de 41, o Japão, metido a cavalo do cão,
decide atacar nada mais nada menos do que os Estados Unidos ali no Pacífico. Os caras estavam fazendo mal a ninguém, estavam paradaços, não estavam envolvidos na guerra, mas estavam doidos para entrar no conflito e só queriam uma desculpa. Essa desculpa vai vir justamente de quando os japoneses bombardeiam a base de Pearl Harbor, ali perto do Havaí. É nesse contexto que Estados Unidos declara guerra às forças do eixo, já que declara guerra ao Japão, aproveita e declara guerra à Alemanha e à Itália também, e vai entrar na guerra pressionando, aí que o negócio vai dar errado mesmo para a Alemanha, pressionando o Brasil a entrar no conflito. Aí, meu amigo, Brasil no conflito, a coisa dá errada para a Alemanha, porque imagine o exército brasileiro nessa batalha aí, nessa Segunda Guerra Mundial, o que não capinou de lote de mato na Alemanha e na Itália. O Brasil entra nessa guerra, mas não é para agir de qualquer forma, não. É para desmoralizar. Então, Estados Unidos e Brasil declaram guerra contra o eixo. O Brasil vai meio com a chantagem de Getúlio Vargas. Vargas só vai apoiar os Estados Unidos porque consegue a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, meio que a partir de companhias siderúrgicas norte-americanas vão doando pedaços e a gente vai ter nossa própria siderúrgica nacional a partir de então, a CSN. E o Brasil acaba entrando no conflito, vai atuar mais ali na região da Itália, não vai dar combate à Alemanha diretamente não, mas a Itália a gente de fato declara guerra. E nesse momento aí, só para curiosidade, quando o Cruzeiro, o extinto Cruzeiro, o falido Cruzeiro, e o Palmeiras vão mudar de nome. Ambos os times se chamavam Palestra Itália, mas como o Brasil declara guerra à Itália, não pode se usar mais o nome de Itália para nada positivo no Brasil naquele contexto. Então eles vão ter que trocar de nome, vira um Cruzeiro, o outro vira Palmeiras. Beleza? Dando sequência aqui. O que é que vai ser importante da entrada dos Estados Unidos nessa guerra? A gente vai ver que os Estados Unidos vão atacar, junto com o Brasil, pela frente ocidental. Se a Alemanha estava praticamente numa guerra de frente única agora, já que tinha dominado a França e que não estava planejando invadir imediatamente a Inglaterra, só precisava lidar com a União Soviética a oeste, no momento em que os Estados Unidos, a leste, no momento que os Estados Unidos chegam pelo oeste da Alemanha nazista, e isso vai ficar bem mais claro no mapa, meio que as tropas nazistas vão ter que se dividir para dar combate aos dois ao mesmo tempo. Vendo a urgente necessidade de focar mais uma vez em duas linhas de batalha, a Alemanha decide não mais invadir Moscou, a capital, que seria ali o centro de comando. A expectativa dos nazistas era que quando Moscou caísse, todo o resto da União Soviética fosse cair também, meio que como quem joga Civilization, quando você domina a capital de uma civilização adversária, a civilização é derrotada. Essa era mais ou menos a expectativa dos nazistas, dominando Moscou, a gente domina a União Soviética como um todo, mas pela urgência eles acabam desistindo de Moscou e decidem descer em direção ao Cáucaso, porque lá é onde estavam as reservas de petróleo que eram importantes para dar combate aos norte-americanos. Para vocês terem uma dimensão, voltando aqui à questão da guerra no inverno na Rússia, mas também para vocês terem uma dimensão das propriedades do petróleo soviético, do petróleo de alta octanagem. Quando os panzers alemães queriam se mexer durante o inverno russo, eles não conseguiam sequer que a gasolina fosse queimada nos seus motores, porque estava tão frio que a gasolina alemã congelava. Em especial porque a gasolina alemã é uma gasolina de baixa octanagem. Isso aí vocês perguntem ao professor de química o que significa, porque para mim é muito difícil explicar. Mas digamos que a gasolina de alta octanagem ela vai congelar uma temperatura bem menor. O petróleo do Cáucaso, o petróleo soviético, é realmente um petróleo de alta octanagem. Então tem algumas filmagens da guerra em que mostram, durante o inverno, conflitos entre panzers alemães e tanques russos, tanques soviéticos, em que os tanques
os panzers alemães simplesmente param no meio do conflito, ficam lá, a galera saindo, correndo desesperado, enquanto eles são bombardeados por tanques soviéticos que basicamente passam por cima deles. Por conta da gasolina. A gasolina soviética é de muito melhor qualidade para uma guerra no frio. Tá bom? Então isso tudo vai fazer com que a Alemanha volte o seu olhar para o Cáucaso, tente atacar ali a região do Cáucaso para conseguir esse petróleo mais eficiente. Só que no meio do caminho existe uma cidade chamada Stalingrado. Pensemos aqui comigo, Stalingrado é como se fosse o portal para a região do Cáucaso. Tomou Stalingrado, você tem acesso ao Cáucaso como um todo, tem o domínio ao Cáucaso como um todo. Só que os soviéticos não vão entregar uma cidade com o nome do líder da União Soviética de graça. Veja que humilhação seria entregar a cidade de Stalin aos nazistas. Não poderia se abster, se abrir mão desse território, não poderia se fazer terra arrasada com Stalingrado, porque ele era um símbolo da União Soviética, era uma cidade muito forte para o ufanismo, para o patriotismo soviético. E isso vai fazer, esse anseio alemão por petróleo e essa defesa patriótica da União Soviética, que inclusive chama essa guerra de a Grande Guerra Patriótica e não de Segunda Guerra Mundial, esse embate entre desejos antagônicos vai fazer com que aconteça ali, que se tenha palco ali em Stalingrado, a maior batalha da história. A Batalha de Stalingrado ou a Batalha por Stalingrado. Uma batalha sangrenta que foi comandada do lado dos soviéticos pelo grande general Zhukov e do lado dos nazistas pelo Marechal Friedrich Pauls, tá? Uma guerra de 6 meses, uma disputa de carnificina mesmo, prédio a prédio, a galera tinha muita guerra de sniper nesse contexto já. Então era num prédio, num andar mais superior, um soviético, no andar abaixo já estava ocupado por nazista, abaixo ocupado por soviético, atirando num prédio na frente, que tinha do mesmo jeito aí vários andares sendo disputados semana a semana por nazistas e soviéticos. Uma batalha muito confusa, uma batalha muito sangrenta, no inverno rigorosíssimo, chegando aí a menos 40 graus, mas que pela primeira vez vai se conseguir uma derrota da Força Armada nazista. A Alemanha, pela primeira vez, vai ser derrotada em campo de batalha desde o início da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito forte, isso vai meio que quebrar aquele mito de superioridade alemã, quebra esse paradigma da invencibilidade, e se um time que está ganhando não se mexe, quando o time começa a perder, parece que vem de vareio, vem com tudo. E é mais ou menos isso que vai acontecer com a Alemanha nazista. O Zhukov vai ligar o trator, a retroescavadeira antifascista, na quinta marcha e vai passar por cima de tudo que é tropa nazista até chegar em Berlim. Essa terceira fase do conflito é encerrada pela Batalha de Stalingrado, que é vencida pelos soviéticos, que depois de capturar todas as tropas nazistas que estavam lá e que sobreviveram à batalha, evidentemente, vão começar a marchar em direção a Berlim e só vão parar depois de conquistar a cidade. A quarta fase do conflito é justamente a fase que a gente conhece como contraofensiva. É o momento em que a União Soviética vence a Segunda Guerra Mundial. E é isso mesmo que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Ao contrário do que boa parte dos filmes de Hollywood fala, quem vence a Segunda Guerra Mundial não é os Estados Unidos, ou não são os Estados Unidos, é a União Soviética. Há 3 frentes de conflito que vão cercar a Alemanha nazista. A primeira frente é a que a gente já citou. No leste europeu, os soviéticos vão passar a retroescavadeira antifascista em cima dos alemães. Partindo do norte da África, a gente vai ter a união ali de tropas franco-inglesas que vão liberar o Mediterrâneo dos fascistas italianos e dos nazistas. Primeiro, tomando os territórios que foram ganhos pela Alemanha, isso vai ficar muito mais claro quando eu mostrar o mapa, pela Alemanha no norte da África,
e contando com o apoio de tropas coloniais francesas, os Les Indígenas, e com o Brasil, que tem um lema que parece que foi escrito por Troinha, senta a pua, vão conseguir invadir a Itália e meio que derrotar o Mussolini antes do fim da guerra. Mussolini vai fugir, tentar governar a Itália a partir da cidade de Salo e vai ser capturado por partisanos italianos, comunistas italianos, vai ser morto e seu corpo vai ser exibido em Milão, virado de cabeça para baixo, talvez uma das cenas mais bonitas da guerra. Vou até tirar aqui para mostrar outra cena bem bonita do conflito, que está aqui embaixo, que marca o final da guerra, de fato. E além disso, a gente tem uma terceira frente, que é o desembarque aliado na Normandia, também conhecido como Dia D. É essa cena que está sendo colocada aqui, princípio de guerra anfíbia, que vai tomar o norte da França e libertá-lo dos nazistas. É uma guerra então que parte da Inglaterra, um monte de tropas montadas aí em balsas mecanizadas, obviamente, né, balsa de madeira, e os caras vão conseguir conquistar o norte da Europa dos nazistas. Os melhores generais alemães, nesse momento em que eles estavam cercados, queriam negociar a paz. Principalmente o Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, o camarada que havia conquistado basicamente todo o norte da África em nome dos nazistas e era o comandante do African Corps. Diante desse cenário em que ele começa a defender abertamente uma negociação de paz, vai ser retirado do comando de suas tropas, onde ele era bem quisto no norte da África, e vai ser colocado para defender ali o norte da França da ameaça da invasão anglo-americana. O Rommel tende a se envolver com uma operação que vai tentar matar o Hitler para negociar a paz com os aliados, com as forças ocidentais e os soviéticos também, obviamente aliados, tá? Mas essa operação Valkyria vai falhar. Meio que os caras colocam uma bomba no pé do Hitler, a bomba explode, mas mata boa parte dos generais que estão numa negociação com ele, num diálogo com ele. E o Hitler vai sair basicamente ileso disso. Tem toda uma mitologia que o Hitler seria imortal por conta disso, ou qualquer coisa do tipo que vai circular na Alemanha. E o Rommel e outros generais que participaram desse movimento acabam sendo condenados ao suicídio, a tomar veneno para evitar que suas famílias sejam exterminadas pelas tropas mais fiéis ao Hitler. E o Rommel aceita tomar o cianureto, ele se mata. E o exército alemão, a partir de então, vai ficar acéfalo. O exército alemão não vai ter grandes comandantes, não vai ter grandes generais para conseguir evitar o avanço das tropas aliadas dentro da Alemanha. Em 44, a gente vai ver já esse processo se dando com muita força. A França vai ser liberta da dominação nazista e começa uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem vai conquistar Berlim. Já dei um spoiler e a gente pode ver por essa imagenzinha aqui embaixo que quem vai pendurar sua bandeira primeiro no Reichstag, no parlamento alemão, é a União Soviética. Hitler está a ponto de ser derrotado e é nesse contexto que ele decide colocar em prática a chamada solução final. Lembrando aí para vocês que existem campos de concentração, já falei sobre isso, quando a gente discutiu sobre nazifascismo. Existem campos de concentração, principalmente montados nas regiões conquistadas pela Alemanha no leste europeu, de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, pessoas com problemas mentais, comunistas. Todos são colocados em campos de concentração para trabalhos forçados, tentando aí oferecer mão de obra para a indústria bélica alemã. No momento, só que eram trabalhos forçados muito rigorosos, eram adotados tortura, fome em massa, a galera morria. A morte mais comum nesses campos de concentração era por inanição, por não ter alimentos. E a galera morria meio como um muçulmano rezando, até o nome que eles davam para essa forma de execução. A cabeça era tão pesada que o camarada não conseguia mais levantar ela
quando se ajoelhava e o cara ficava lá naquela posição de muçulmano orando com a cabeça no chão e morria daquela forma. Muito feio, muito triste, mas o pior de tudo passa a ser esse contexto do final da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas veem que estão perdidos e decidem apagar os rastros de tudo que eles fizeram nesses campos de concentração. Porque a situação era horrorosa, era temerária mesmo. Além de trabalhos forçados, além de inanição, os camaradas faziam experimentos científicos com judeus, ciganos, comunistas, por aí vai. Tipo, tirava a perna de um e costurava no outro para ver se reagia bem como é que chama? A transfusão de perna, não sei como é que eu posso dizer isso. Biologia, Jana, me ajuda aí, pelo amor de Deus. A operação, sei lá, tanto faz. Os camaradas jogavam na água gelada durante o inverno, na piscina, um judeu, um comunista, e esperavam, contavam quanto tempo ele levava para morrer congelado, ou então amputavam a perna do camarada e colocavam a perna de um bode para ver se ele reagia bem ao implante. Implante era a palavra. Isso tudo era feito, essas coisas monstruosas eram feitas por médicos normais, pessoas estudadas, pessoas racionais, queriam conhecer mais da medicina e se aproveitavam de seres humanos que eles consideravam menos humanos do que eles, para fazer experiências e determinar ali seus avanços para a ciência e tudo mais, transfusão de órgãos e por aí vai. Teve grande parte dessas descobertas científicas, de fato foram descobertas científicas feitas pelos nazistas que vão ser incorporadas mais tarde às tecnologias tanto de Estados Unidos como de União Soviética. E aí é todo um debate moral sobre se é válido usar isso ou não. A grande questão é que a situação era tão feia, era tão horrorosa, e os nazistas tinham noção de quão horrível era a prática deles, que eles decidiram apagar os rastros, ocultar tudo o que aconteceu nos campos de concentração. E aí a gente tem a solução final, que é o Holocausto. A ideia de matar todos os judeus, todos os comunistas, todos os ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais que estão nos campos de concentração e, a partir de então, promover uma cremação em massa de seus corpos para evitar que se descubra o que de fato aconteceu naqueles territórios. Quem documentou o que aconteceu no Holocausto, quem conseguia libertar campos de concentração ainda no momento em que eles estavam em atividade, foram os soviéticos. Os soviéticos, na medida em que chegavam pelo leste europeu, iam conquistando territórios e evitando aí que a solução final fosse colocada com sua totalidade nos campos de concentração nazistas. A Alemanha estava tão afetada pelo conflito, suas tropas foram tão desgastadas tentando defender o norte da França, tentando defender o leste europeu, tentando defender a Itália, que no fim o que restava para defender Berlim eram mulheres e crianças. E os soviéticos, quando chegam lá, realmente vão tocar o terror, vão dominar a cidade com, digamos, bastante força, bastante rigor. E Hitler e Eva Braun, sua namorada, vão se suicidar, junto com o alto escalão do partido nazista, que preferiam morrer a serem pegos com vida e serem humilhados. Bem, pessoal, há um grande debate aí sobre o Holocausto a nível mundial. É bem polêmico, um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo muito problemático. A propaganda judaica em cima do Holocausto é bem forte. É difícil você falar algo sobre o Holocausto e não ser taxado logo de antissemita, como é difícil você falar sobre Israel e não ser considerado antissemita também. Mas a gente tem que pensar a questão do Holocausto não só como um nível de crueldade com a população judaica, mas como um nível de degradação do ser humano. Em especial porque no julgamento de Eichmann, a gente vai ver o quanto os carrascos nazistas eram simplesmente seres humanos, praticando as maiores crueldades do mundo e se justificando dessas crueldades que eles praticavam como se eles estivessem seguindo ordens. Estou seguindo comando, estou seguindo ordem, então eu faço o que é que eu sou mandado, não importa se é bom ou se é ruim. Isso é o que a filósofa Hannah Arendt vai defender como banalização do mal. Ela disse que era tão banal, tão normal
a prática de atrocidades com a população judaica, com comunistas, o extermínio em massa desses grupos sociais, que passa a não se tratar como de fato maldade matá-los. É banal, é normal, é comum. E a gente tem que olhar para a normalização que a gente faz hoje em dia também da crueldade, a normalização que a gente faz dos políticos que usam dessa crueldade dentro do marco de sua direção do Estado ou de sua atuação dentro do Parlamento Nacional. O que é que a gente quer de verdade como sociedade? A gente quer normalizar a violência, a gente quer normalizar o extermínio, a gente quer normalizar o ódio. É isso que a gente quer? A gente quer repetir a experiência nazista? Esse é o caminho que queremos tomar? Creio que não. Se vocês também pensam assim, a gente deveria refletir um pouco mais sobre as situações da política mundial, da política internacional contemporânea e da política nacional também, para não deixar que eu seja omisso nesse caso. Beleza? Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Até mais, pessoal.